Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a eficácia da política fiscal. Vamos ver quais fatores determinam o grau de eficácia da política fiscal, ou seja, o tamanho do impacto da política fiscal na renda. Bora começar? Uma política fiscal, ela utiliza instrumentos para alterar o nível de renda. A gente viu nesse vídeo aqui que uma política fiscal expansionista pode ser feita por aumento nos gastos do governo, por aumento nas transferências ou queda nos impostos. E uma política fiscal expansionista, ela desloca a curva IS para a direita e aumenta o nível de renda. Já uma política fiscal contracionista pode ser feita por uma queda nos gastos do governo, redução das transferências ou aumento dos impostos. Uma política fiscal contracionista desloca a curva IS para a esquerda e reduz o nível de renda. Agora, esse aumento ou redução no nível de renda, ele pode ser grande, e aí a gente fala que a política fiscal teve um grande impacto no nível de renda, e a gente classifica essa política fiscal como mais eficaz. Ou então, esse aumento ou redução no nível de renda pode ser bem pequeno, ou seja, a gente teve um pequeno impacto na renda e a gente pode classificar essa política fiscal como menos eficaz. Agora vocês devem estar se perguntando sobre quais circunstâncias a política fiscal é mais eficaz ou menos eficaz. Para a gente começar a analisar o grau de eficácia de uma política fiscal, vamos começar analisando dois cenários. Então aqui a gente tem o cenário 1 e o cenário 2, e vamos assumir aqui que tanto no cenário 1 quanto no cenário 2 a gente teve um aumento nos gastos do governo de mesmo tamanho. Então, aqui no cenário 1, um aumento em G vai deslocar a curva IS para a direita, o que causa um aumento na renda de equilíbrio. E como a gente também teve um aumento em G no cenário 2, a curva IS desloca para a direita e a gente também teve um aumento no nível de renda. Agora vamos reparar aqui no aumento de renda no cenário 1 e no aumento de renda no cenário 2. Então a gente consegue perceber aqui que o aumento na renda foi maior no cenário 1 do que no cenário 2. Então, a gente pode dizer que no cenário 1, a política fiscal foi mais eficaz e no cenário 2, menos eficaz. Agora, o que há de diferente nesses dois cenários para causar um impacto de tamanho diferente na renda? O aumento em G, a gente já falou desde o início que é o mesmo. O deslocamento horizontal, vocês podem ver aí pela linha azul, também é o mesmo. A inclinação da curva IS também é a mesma. Agora, se a gente for olhar para a inclinação da curva LM, no cenário 1, a curva LM está menos inclinada. E no cenário 2, a curva LM é mais inclinada. Portanto, quanto menos inclinada for a curva LM, maior é a eficácia da política fiscal. E quanto mais inclinada for a curva LM, menor a eficácia da política fiscal. Agora, para a gente finalizar essa análise aqui, falta a gente relembrar quais os fatores que afetam a inclinação da curva LM. Bora lá! Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para nos ajudar a crescer. Como vimos nesse vídeo aqui, a inclinação da curva LM é dada por K sobre H, onde K representa a sensibilidade da demanda por moeda em relação à renda e H representa a sensibilidade da demanda por moeda em relação à taxa de juros. Portanto, quanto menor K ou quanto maior for o H, menos inclinada será a curva LM e mais eficaz será a política fiscal.
E quanto maior K ou quanto menor o H, mais inclinada será a curva LM e menos eficaz será a política fiscal. Agora, será que somente esses dois fatores afetam a eficácia da política fiscal? Vamos colocar aqui mais dois cenários para a gente analisar a eficácia da política fiscal. Bora lá! Agora temos aqui o cenário 3 e o cenário 4 e também vamos considerar um aumento em G em ambos os cenários de mesmo tamanho. Então, o aumento em G desloca a curva IS para a direita e aumenta a renda de Y1 asterisco para Y2 asterisco. O mesmo acontece no cenário 4. A IS desloca para a direita e a renda aumenta de Y1 asterisco para Y2 asterisco. Agora, o que a gente pode notar aqui? Que o impacto na renda foi bem maior no cenário 4 do que no cenário 3. Então, podemos dizer que a política fiscal foi menos eficaz no cenário 3 do que no cenário 4. Agora, o que será que tem de diferente no cenário 3 e no cenário 4 para o tamanho do impacto ser diferente? Como a gente falou desde o início, o aumento em G é o mesmo, o deslocamento horizontal é o mesmo, só comparar a linha em azul. A inclinação da curva LM também é a mesma, e o que tem de diferente aqui é a inclinação da curva IS. A curva IS é menos inclinada no cenário 3 e a curva IS é mais inclinada no cenário 4. Mas vamos ressaltar aqui que o deslocamento horizontal é exatamente o mesmo em ambos os cenários. E essa informação aqui é muito importante. Agora vamos lembrar quais fatores afetam a inclinação da curva IS, mas não afetam o deslocamento horizontal. Bora lá! Nesse vídeo aqui, nós vimos que a inclinação da curva IS é dada por menos 1 sobre αg vezes B, onde B é a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros e αg é o multiplicador dos gastos autônomos. Como vimos, o deslocamento horizontal é o mesmo em ambos os cenários. Isso implica que αg, o multiplicador dos gastos, é exatamente o mesmo tanto no cenário 3 quanto no cenário 4. Portanto, αg não é a razão pela qual a inclinação da curva IS é diferente nesses dois cenários. O único fator que pode estar afetando essa diferença na inclinação da curva IS é a sensibilidade do investimento em relação à taxa de juros. Portanto, quanto menor for B, menor vai ser o efeito crowding out e mais eficaz é a política fiscal. Quanto maior B, maior vai ser o efeito crowding out e menos eficaz vai ser a política fiscal. Para finalizar, vamos ver mais dois cenários aqui. Bora lá! Em ambos os cenários, vamos assumir de novo um aumento nos gastos do governo. Então, a IS desloca para a direita em ambos os cenários e, como era de se esperar, a gente teve um impacto positivo na renda. Mas, porém, todavia, contudo, a gente pode notar que o impacto na renda foi maior no cenário 5 do que no cenário 6. Agora, se a gente comparar o cenário 5 com o cenário 6, o que a gente tem de diferente aqui? A curva IS é menos inclinada no cenário 5 do que no cenário 6 e o deslocamento horizontal é maior no cenário 5 do que no cenário 6. Então, aqui a gente tem duas coisas diferentes, a inclinação da IS e o deslocamento horizontal. Então, vamos analisar isso aqui mais detalhadamente. Bora lá! O único fator que afeta a inclinação da curva IS e o deslocamento horizontal da curva IS é o multiplicador dos gastos autônomos, αg. Então, quanto maior for
alfa-G, menor vai ser a inclinação da curva S e maior vai ser o deslocamento da curva S, igual a gente viu lá no cenário 5. Então, quanto maior for alfa-G, maior será o deslocamento da curva IS e menos inclinada será a curva IS. Então, a política fiscal será mais eficaz. Agora, quanto menor for alfa-G, o multiplicador dos gastos, menor será o deslocamento da curva IS e mais inclinada será a curva IS. Portanto, a política fiscal será menos eficaz. Aqui nesse vídeo fizemos toda a nossa análise a partir de uma política fiscal expansionista com o aumento dos gastos do governo. Agora, será que esse resultado se mantém para uma política fiscal contracionista? A resposta é sim. Tudo se mantém se considerarmos uma política monetária contracionista ou se estivermos variando as transferências ou os impostos. Não esqueçam de checar a minha página no Instagram. Lá posto os resumos e tabelas sintéticas para ajudar vocês nos estudos. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.